O título da nossa reflexão nesta noite será o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que é o retorno do espírito à vida corporal. Eu acho esse um ponto nevrálgico dentro da doutrina espírita. É talvez um ponto pelo qual as pessoas procuram a casa espírita. Mesmo aqueles que são vinculados a outras religiões, têm a curiosidade de saber e diz, vamos no Espiritismo. O Espiritismo vai responder que é o que acontece com a alma depois da morte. Quer dizer, é um tema que todos nós interessados gostaríamos de saber tudo. Nós temos as informações as mais diversas, né? E então, quem não quer saber o que acontece com a alma depois da morte? Quer dizer, tem gente que nem acredita que tem alma. Tem gente que diz assim, morreu, enterrou, acabou, né? Mas aqueles que são espiritualistas, não estou dizendo espírita, espiritualista é todo aquele que acredita na existência do espírito. E nesta linha, as religiões, de um modo geral, acreditam no espírito. Quer o católico, o evangélico, o budista, né? O islã, todos acreditam que nós somos espírito, ponto, que nós somos espírito. Nós como espírito até usamos essa expressão, nós somos espíritos ocupando um corpo provisoriamente. Isso para nós aqui é ponto importante. Então, essa lição desta noite nós vamos poder refletir bem sobre a alma depois da morte. Primeiro eu vou até retomar uma exposição do nosso Zazinho, que ele fez sobre a reencarnação, na exposição passada. Nós temos que didaticamente, nós temos que entender o que Kardec, ele fala em alma e fala em espírito. E há uma confusão, alma ou espírito? Espírito ou é alma? Né? E Kardec, então, para didatizar, para ficar mais fácil a exposição, ele diz que a alma é quando está encarnada. Quer dizer, quando encarna, quando o espírito adentra ou inicia a sua caminhada no corpo físico, quando nasce, de espírito ele passa a ser alma. Mas é só meramente didática, né? É só uma forma para facilitar a exposição. Então, agora nós somos uma alma encarnada. Mas também nós dissemos que somos espírito, dá a mesma coisa. É só para facilitar, de que quando está fora é espírito, quando está no corpo é a alma, tá? Então, o Kardec, como nós sabemos, foi um pesquisador. Kardec, para elaborar a doutrina espírita, ele serviu-se de vários médiuns, e principalmente no início as irmãs Baudin. Ele serviu-se dessas meninas para poder começar a formular a doutrina espírita. Então, ele fazia perguntas e questionava o espírito respondia. O espírito que estava manifestando através das médiuns, ou da médium naquele momento. E aí ele recebia aquela resposta, diz ele que ele não ficava apenas naquela resposta, perguntava para outros a mesma pergunta e depois ele, digamos, fazia uma síntese daquilo que os espíritos responderam. Porque à primeira vista, quem não é espírita ou quem não estuda o espiritismo, pensa que ele perguntava, o espírito respondia e ele pegava a pena e escrevia, porque naquela época não tinha
o nosso computador, né? Kardec usava pena mesmo para escrever e até altas horas da noite ele escrevia muito. Então ele fazia a pergunta, obtinha a resposta e ele fazia uma síntese daquilo que os espíritos diziam. Quero dizer, não era só de uma pessoa, pelo menos é isso que nos ensina a doutrina espírita. Então ele faz uma pergunta, a primeira pergunta a respeito deste retorno à vida espiritual, quer dizer, o desencarne, quando nós morremos fisicamente, quando nós desencarnamos. Então ele pergunta, em que se torna a alma? É a primeira pergunta desse capítulo 3. Em que se torna a alma no instante da morte? O que se torna a alma ao instante da morte? Daí vem o sentido didático que eu disse a vocês. Ele, como professor, ele tinha essas nuances para poder explicar. Ele diz assim, volta a ser espírito. Por isso que eu te falei antes que alma e espírito para Kardec tem conotações diferentes. A alma está encarnada e o espírito desencarnado. Então, a pergunta que ele faz às meninas que eram médiuns, que eram adolescentes, e as meninas respondiam. Então ele perguntou, em que se torna a alma no instante da morte? Os espíritos, as meninas na psicografia, responderam e ele escreveu, volta a ser espírito. Veja bem a diferença. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Aqui entra toda uma doutrina, né, do espiritismo, né, que nós, se nós falarmos isso aqui para a pessoa não ligada ao espiritismo, já não fecha a questão. Porque se perguntar para uma outra pessoa que não é espírita, que não aceita a teoria da reencarnação, porque o problema é que nós aceitamos a teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação, nos estudos de Kardec, ele diz que é a teoria que mais explica a justiça de Deus. Porque sem a teoria da reencarnação, ele dizia que nós não poderíamos explicar as diversidades das pessoas, não poderíamos explicar o porquê uns nascem saudáveis, outros nascem mais inteligentes, outros nascem mais pacientes, outros já são mais brutos. Então a teoria da reencarnação, Kardec, que é usada no Espiritismo para explicar a justiça de Deus, para explicar a justiça de Deus. Claro que nas igrejas, as igrejas não aceitam isso, nem como teoria. Para a igreja, as igrejas cristãs, as igrejas cristãs dizem que quando nós morremos, a alma vai ter um julgamento final. Vai ter um julgamento num tribunal celeste. E nesse julgamento, então, a alma, agora já é espírito, né? Mas para as outras igrejas continua sendo alma. O espírito vai para o céu, o espírito vai para o inferno, tudo isso dentro das doutrinas cristãs, né? Tinha até purgatório, hoje não tem mais, o Papa acabou com a historinha do purgatório. Antes tinha, que a criança, por exemplo, que não era batizada, ficava no purgatório. Hoje não tem mais. Isso é uma criação do Agostinho, Santo Agostinho, e depois a igreja, o Papa numa canetada, acabou com essa historinha de... Assim como o céu e o inferno também. Céu e inferno é teologia, quer dizer, criação teológica. Os teólogos criaram explicações para onde vai a alma depois da morte. Então criaram a ideia de que existe um céu paradisíaco em que as pessoas boazinhas vão para lá e as mauzinhas vão sofrer eternamente no chamado inferno. Isso tudo aí é história. E nós espíritas, obviamente, não aceitamos isso. Não existe nem céu nem inferno. Céu e inferno é estado de espírito.
é estado no espírito. Quero dizer, inferno quer dizer inferior, está na pior, no inferior. E o céu seria um lugar beatífico. Então, para o espírita, para o espiritismo, céu e inferno são estados de espírito. Quer dizer, mesmo encarnado, às vezes eu digo, puxa, eu estou no inferno hoje. Às vezes você diz isso, hoje está um dia infernal para mim. Quer dizer, fazendo uma alusão ao inferno. Na realidade, é estado de espírito. Hoje eu não estou bem, ou tive um dia cansativo, discuti muito, então baixou o meu astral. Aí eu digo, eu estou no inferno. E tem dia que você está bem, dá muita paz, você conversa bem com as pessoas, aí você diz, eu estou no céu. Tá? Então, céu e inferno é estado de espírito. E interessante que esta teoria, esta teologia de céu e inferno, criada pela igreja, e que as outras igrejas seguem isso aí, se pegar o evangélico segue a mesma ideia, que ele segue a Bíblia. O Papa João Paulo, antes já desses papas atuais, ele dá uma explicação. Veja bem, um papa, ele estava fazendo uma homilia, quer dizer, uma explicação evangélica lá no pátio, lá do Vaticano, e ele explicou que céu e inferno não existe. Ele falou isso. Eu tenho isso escrito nos meus livros. Eu, digamos, pesquisei em jornais ele dizendo isso. Deu uma confusão danada, porque ele dizia, céu e espírito, céu e inferno é uma historinha para a pessoa não fazer o mal, para a pessoa só fazer o bem. Então, o Papa dizendo isso. Então, deu uma confusão danada até entre a igreja. Isso aí o Kardec já dizia antes, né? Depois do surgimento do Espiritismo, já se falava que não tinha céu nem inferno. Né? Mas, então, e na verdade é isso. Na verdade é isso. Nós criamos o nosso céu, nós criamos o nosso inferno, independente de desencarnar. Que é aqui, que é agora. Não tem dia que a gente diz assim, poxa, eu estou ruim hoje, eu estou nervoso. Por quê? Porque nós baixamos a nossa vibração, ficamos com a vibração inferior, e quando baixa a vibração inferior, nós estamos no inferior, no inferno. O inferno vem de ínfero, do latim quer dizer inferior. E quando eu estou bem, estou sorrindo, as coisas estão dando tudo certo, nós estamos no céu. Então, esta colocação é muito importante para a gente fazer analogia entre o que as igrejas dizem e o que o Espiritismo diz. Mas é óbvio, isso que o Espiritismo diz para as igrejas não tem valor nenhum, de um modo geral, as igrejas. Porque eles não aceitam, em hipótese nenhuma, a teoria da reencarnação. Morre, vai para cá ou vai para lá. Aceitar de que nós somos seres que estamos caminhando evolutivamente, através de várias existências, tornando amanhã melhor do que hoje, nascendo às vezes espíritos muito mais evoluídos do que os próprios irmãos na própria casa. Quer dizer, cada um de nós podemos herdar a cara do pai, podemos herdar a cara da mãe, mas cada um traz a sua bagagem espiritual, que é consequência das nossas vivências através das existências anteriores. A partir do momento que nós aceitarmos isto, fica mais fácil de que nós somos seres eternos, somos espíritos eternos que ocupamos corpos em determinado momento. Ocupamos corpos. Nossos corpos são instrumentos, nossos corpos são veículos de evolução. Ao entendermos assim, parece que fica mais claro o entendimento da razão da nossa existência aqui na Terra. Então, voltando à pergunta que Kardec fez, em que se torna a alma depois da morte? Volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo espiritual. Não retorna ao céu ou ao inferno, retorna ao mundo espiritual que havia deixado momentaneamente. Está dizendo que retorna porque ele já viveu.
que ele já estava em espírito no mundo espiritual, ocupa o corpo temporariamente, um dia ele retorna a um local que ele já esteve momentaneamente. Então nós, como espírito, estamos ora lá no corpo, ora aqui no corpo, ora fora do corpo. Quer dizer, não existe nem lá nem cá. Na realidade, eu estou no corpo e fora do corpo. Eu vivo num mundo vibracional, num mundo de energia, porque o espírito, ele é uma energia, nós somos energias. Num corpo nós estamos sempre vibrando, e quando nós estamos ausentes do corpo, é muito mais fácil essa vibração, essa emissão de energia que nós temos como espírito. Então, somos isso, somos caminhantes por essa vida. Estamos aqui para aprender todos os dias, estamos aqui para entendermos que quando erramos, quem tem que corrigir somos nós mesmos. Quando nós cometemos deslize com o nosso semelhante, nós mesmos temos que corrigir. Porque as igrejas muitas vezes dizem o seguinte: não, você está assim, peça para Deus que Deus vai resolver para você. Quer dizer, nós jogamos para o exterior, nós pedimos para que uma força exterior venha resolver, quando nós mesmos que temos que resolver. Então, quando eu desencarno, quando eu deixo o corpo físico, eu sou espírito, com uma bagagem que eu adquiri aqui na existência terrena, e bagagens vindas de existências anteriores, dentro dessa teoria da reencarnação. E aí, como estava na época da formatação da doutrina espírita, Kardec faz uma outra pergunta, e que há muita curiosidade disso, né? Após a morte, a pergunta que ele faz aos espíritos: a alma conserva a sua individualidade? Que tem teorias diversas. Muitas teorias dizem que quando nós deixamos o corpo físico, o espírito mistura-se com o todo universal e ele perde a individualidade, ele passa a viver esse universo. Tem teorias assim. Saiu do corpo, morreu, volta para o universo. Quer dizer, mistura, é um todo. O Espiritismo e também linhas do cristianismo já explicam que não. Quando nós deixamos o corpo, a alma é individual. Isto quer dizer, desde quando nós somos formados num processo evolutivo milenar, em que nós nos tornamos espíritos, nós nunca mais vamos perder a nossa individualidade. Que vantagem seria se todo o trabalho que nós fazemos para nos melhorarmos, para sermos pessoas ótimas, para educarmos a nossa alma, diminuir os nossos desequilíbrios, trabalhar as nossas emoções, se morreu, fica tudo misturado, acabou. Não teria sentido. Então, embora eu hoje esteja residindo numa máquina física, quando esta máquina física tornar-se inservível, quando o corpo molecular nossa volta para a Terra, o espírito continua com sua individualidade, com seus erros, com seus acertos, com suas viciações. Isto dentro da doutrina espírita, porque tem outras explicações, mesmo dentro da linha cristã, que quando desencarna, quando morre, a alma fica lá no corpo. Tem doutrina religiosa que diz que a alma fica lá no corpo até o dia que Jesus voltar, e aí ele vai chamar, a pessoa vai levantar do túmulo. Parece uma historinha de criança, mas tem isso. E por isso nós estávamos dizendo no início que o Espiritismo dá uma explicação assim, pelo menos lógica e racional. Deixou o corpo físico, você volta à pátria espiritual, volta a viver sem o corpo físico. O corpo físico é transitório. O corpo físico é transitório. Muito embora nós gostemos do nosso corpo, e é preciso, né? Cuida a mulher
quanto mais na beleza física. Isso faz parte da vida, né? O homem vaidoso, muito embora nós cuidemos, mas esse corpo, ele vai perecer, infelizmente. Com o tempo, ele vai deixar de ser nosso instrumento para nós buscarmos outros numa outra existência, e aí entra a reencarnação. Agora, você podia dizer assim: bom, mas como é que eu vou saber que tem reencarnação? É uma teoria. Kardec diz que é a teoria que melhor explica a justiça de Deus. Quando nós vemos, desde o nascimento, as diferenças individuais entre as pessoas, nós vemos crianças, às vezes nascem com deficiência, nascem com problemas psíquicos, outras nascem saudáveis, outros nascem super inteligentes, outros nascem musicista com 5 anos, senta no piano e toca, ninguém lhe ensinou, e ele toca uma música, ou pega um violino. Isso dia a dia a imprensa está nos mostrando. Menino de 5 anos é um verdadeiro gênio, senta no piano e executa a música. Isso daí não tem explicação. Corpo não transmite inteligência. A inteligência dos pais não se transmite para o corpo da criança. O que o pai e a mãe transmitem aos filhos, obviamente, é a bagagem física só. Ele não transmite inteligência. Claro que depois de nascer, há influência do ambiente, os pais têm influência dos filhos, mas mesmo assim, por mais santificado que sejam os pais, muitas vezes os filhos são desordenados, às vezes os filhos são viciados. Tem 2 filhos que são bonzinhos e aquele é o desarmonizante da família. Por quê? Porque ele é o que é. Ele é um espírito individualizado. Ele é um espírito que viveu, conquistou os seus valores e está nascendo. Então, o ser que está nascendo, ele não está começando agora. O ser que está nascendo agora é um ser, muitas vezes, muito mais velho que os seus próprios pais. É um espírito que tem maiores vivências. Então, continuando, aí então nessa pergunta que Kardec faz, se após a morte a alma conserva sua individualidade, claro, depois da morte física nós continuamos a existir, porque o corpo é apenas uma composição transitória. O que vive é o espírito. E o espírito, além de tudo, ele possui a presença divina. O espírito possui na sua consciência a presença de Deus, porque Deus está presente em todos nós. Então, quando nós desencarnamos, não morre o Deus dentro de nós, porque o Deus está na nossa consciência. Então, nós continuamos a viver com a presença de Deus, no corpo físico ou fora do corpo físico. Se não fosse assim, não sei o que seria da nossa interpretação, né? O que aconteceria conosco se nós pensássemos que morreu, acabou. Que morreu, vai para o túmulo, enterrou, acabou. Então, daí nós vamos analisar que vale a pena você viver uma vida desairosa, roubar, matar, ser malandro, porque vai acabar mesmo. Só que isso não é verdade. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações ficam gravadas na nossa consciência. A consciência é o nosso tribunal. Tudo que eu faço está gravado na minha mente. Então o que acontece? Acontece que nós vamos julgando a nós mesmos pela nossa consciência. Quem aqui, por exemplo, que de vez em quando faz um ato e diz: puxa, eu errei, não devia ter feito isso. Quantas vezes nós paramos e pensamos: por que eu fui fazer isso? Claro que é por ignorância, por uma série de fatores, mas quem que está julgando? Somos nós, na nossa consciência, onde Deus está presente. Porque as leis de Deus estão gravadas no nosso tribunal da mente, tribunal da consciência. Então nós somos julgados
pela nossa consciência. E vamos levar a vida toda assim, até o final dessa existência, nós vamos corrigindo-nos quando nós sentimos a dor da consciência porque fizemos algo errado. E enquanto não corrigimos, nós vivemos em sofrimento. Isso não quer dizer que eu deva não me perdoar porque errei. Não, temos sim que perdoar, porque os nossos erros são normais. Todo mundo erra. E errar faz parte da didática divina, da didática do universo. Os erros nos ensinam, os erros nos corrigem. É a lei chamada de causa e efeito. Eu faço errado, vem o retorno e eu tenho que me corrigir. Então, nós vamos levando a nossa correção todos os dias. Eu sempre digo isso até no meu livro, chama-se O Código Penal dos Espíritos, a Justiça do Tribunal da Consciência. Eu digo isso. Nós ficamos pensando que quando eu desencarnar, eu vou ter um julgamento lá no plano espiritual. Não é isso que a gente pensa? Ou fomos educados assim? Olha, você vai ver quando você passar para o plano espiritual, o julgamento diante da justiça de Deus. Não tem nada disso. Deus está presente em nós aqui e agora, e o julgamento se faz no momento do despertar. Se você passar uma vida inteira sem julgar, você vai passar a vida inteira sem julgar. Mas a nossa consciência, à medida que amadurece, nos trazem respostas na nossa mente, nos dá angústia, nos dá tristeza, nos dói o coração por certas coisas que nós fizemos, e aí eu tenho que retornar. Quando eu refaço as minhas ações, quando eu me corrijo, eu sinto em paz. Este é o tribunal de Deus. Não é preciso morrer para ser julgado. Porque pensa-se, muita gente fala isso. Você vai ver quando você morrer, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai acontecer o que você é. Você vai levar para o plano espiritual a vida que você tem. E também aquela historinha que vai para o plano espiritual, vira anjinho também, isso é história de criança. Ninguém vai virar santo porque desencarnou, ninguém. Nós somos o que somos. Então nós vamos gravando no nosso perispírito, que é o corpo do espírito, nós vamos gravando, através desse perispírito, vai gravando na consciência aquilo que nós somos. Então, ninguém vira anjinho, apesar que o espiritismo nem usa o termo anjinho, isso para nós não existe. Anjo seria o espírito bom. Ninguém vira espírito bom simplesmente porque desencarnou. Não. Quando nós vamos para o plano espiritual, nós vamos nos encontrar com pessoas que estão naquela mesma faixa de entendimento. Vejam bem, quando nós deixamos o corpo físico, nós vamos encontrar a nossa turma, vamos encontrar a nossa turminha, aqueles que pensam como nós, que têm os mesmos vícios, os mesmos gostos. Como você sai na rua, para lá na rua Paraná, e quando os amigos, você vai encontrar e vai falar com os amigos, hoje tem futebol, hoje tem, quer dizer, os gostos, né? As atrações, você se reúne aqui na Terra. No plano espiritual não é diferente. Quando você desencarna, você vai procurar, por vibração espiritual, pelas nossas vocações, pelas nossas energias, nós vamos encontrar aqueles que são semelhantes a nós. Dá para entender isso? Porque é como aqui na Terra, é lá no plano espiritual. Então, nós não temos mais o corpo material quando nós desencarnamos, mas somos espíritos. Isso as religiões, de um modo geral, dizem, muito embora as explicações são as mais diversas. Cada igreja, cada teologia, cada doutrina recebe do seu pastor, do seu padre, do seu orientador, recebe certa doutrina e a pessoa aceita aquilo. Aceita. Por quê? Porque ele aceita aquilo que a doutrina lhe satisfaz. E mesmo dentro do espiritismo, às vezes você não aceita tudo bem, porque cada um vai atendendo às necessidades, né? Então, nós temos muitas crenças, eu sempre digo, muitas crenças que nós adquirimos já vêm de infância, né?
Muitas crenças nós aceitamos porque veio de uma pessoa importante. Não, fulano de tal falou isso, e você acredita, e passa a viver a vida inteira pensando que a coisa funciona daquela maneira. Até que um dia você diz, puxa, eu não acredito mais naquilo não. E aí você muda de crença. Então todos nós temos crença. Num livro que nós vamos lançar, acho que no próximo ano, chama-se Crenças. E eu desenvolvo bem esse sentido de crença, mostrando que as religiões são crenças. Todas. Ah, mas a minha não é. Né, Marcos? A minha não é. Não, todas são crenças. Só que nós vamos aceitando aquela crença. Faz bem para você? Ótimo. Continue. Está dando paz para você? Continue. Só que chega um ponto que você manda as favas, muitas crenças, e muda. Ou não. As pessoas chegam a mudar até de religião. Ah, eu não aceito mais aquilo não preenche a minha vida, né? Eu conto nesse livro que nós vamos lançar, a respeito, por exemplo, da água. Quando eu estava em idade escolar, naquela época chamava-se ginásio, então a gente aprendeu teoricamente que a água tem H2O. Não é isso? A água tem uma porção de oxigênio e 2 de hidrogênio. H2, 2 porções de hidrogênio com oxigênio. Você ia fazer prova, perguntava, qual é a porção da água? H2O. Você nunca viu isso, nunca assistiu isso, mas você escrevia que era H2O. Quer dizer, até aí é uma crença. Porque você confia nos cientistas, nos professores, disseram que a água tem H2O. Um dia nós recebemos um professor, que era um cientista, era um cidadão bem diferente do professor anterior. Ele nos levou na sala de aula um aparelho chamado eletrólise. Não sei se vocês já ouviram falar. Eletrólise, ele tem dois canudos assim, de vidro, coloca-se a água e liga o aparelho e a água começa a separar. E você vai perceber que tem 2 porções de hidrogênio e uma porção de oxigênio. Uau! Aprendi porque eu estou vendo, estou fazendo. Então, aquilo que era uma crença passa a ser uma verdade para mim, porque eu testei. E assim na vida nós estamos constantemente enfrentando coisas que nós aprendemos. Porque fulano de tal diz, mas fulano, aquele médium falou, aquele orador falou. Aquele pregador falou, aquele pastor falou, aquele padre falou, aquele papa falou. E daí? Se você não viver aquilo ali, é uma mera teoria, é uma mera crença. Então existe a fé que crê. Isso é Emmanuel que diz no livro Consolador. Existe uma fé que crê, existe uma fé que sabe. A fé que crê é quando alguém... As religiões, de um modo geral, levam isso às pessoas. Eu creio nisso daqui. Por que você crê? Porque o pastor falou, ou porque o espírita falou, vou falar que é um o espírita falou, o padre falou, enfim, o líder religioso falou. E aí você leva aquilo a vida inteira, até que um dia você pode não aceitar mais. Então, essa fé que nós aceitamos, porque alguém disse, porque alguma autoridade disse, chama-se fé que crê. Essa fé que crê é crença, que pode ser mudada. Mas Emmanuel diz que tem a fé que sabe, aquela que solidifica a fé você vendo, fazendo. É o caso da eletrólise aí, da água. Quando você colocou água e percebeu que há uma separação em duplicidade de hidrogênio com oxigênio, agora você sabe. Então você não tem mais uma crença, você sabe que a água tem H2O. Assim acontece conosco em muitas vezes. Muito bem. Então, Kardec, numa outra pergunta, ele diz assim, a alma, nada leva consigo deste mundo. Ele faz uma pergunta aos espíritos. A alma sai do corpo, nada leva deste mundo? Aí depende da interpretação do que leva desse mundo, né? Diz que desse mundo se leva a vida que se leva. Veja o trocadilho. Da terra
quando morremos, nós levamos a vida que se leva. Quer dizer, a vida que você vive, a vida que você leva, as experiências que você tem como crença, você aceita. Então, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada de bens materiais. Nascemos nu e vamos morrer nu. Caixão não leva, diz até um ditado popular, que não tem gaveta. Tudo aquilo que você conquistou materialmente, tudo bem, na Terra a gente precisa, até a lei do progresso, precisamos progredir, nada contra. Mas nós não vamos levar, a não ser aquilo que nós construímos de patrimônio espiritual, aquilo que nós construímos de moralidade, aquilo que nós construímos de felicidade. E isso ninguém nos toma. Não tem líder religioso, não tem ninguém que vai tomar. Você leva para a vida espiritual a vida que você construiu. Então não se engane, ninguém vai resolver o nosso problema. Você pode aceitar isto ou aquilo, você pode orar para Deus, para Jesus, para os Espíritos, para o Santo, para quem você quiser. Só que você tem que fazer a sua parte. Nós não podemos entregar a condução da nossa vida para os outros. Eu vou entregar na mão de Deus. Essa é uma expressão tão comum, né? Quando a pessoa está lá com problema, vou entregar na mão de Deus. Você vai entregar, vai ficar lá. Porque você é Deus, você é a potência divina. Então, você não vai entregar, você vai fazer esse Deus, digamos, brilhar dentro de você. Você vai fazer essa potência divina vir à tona. Usando sempre aquela expressão que nós usamos aqui, Jesus disse, brilha a vossa luz. Ele não disse, eu vou brilhar a luz para você, eu vou acender a luz para você. Brilha a vossa luz. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que você tem que trabalhar para você desenvolver a si mesmo. Nós somos os nossos próprios professores, somos os nossos próprios advogados, os nossos próprios juízes. Nós vamos desenvolvendo por nós mesmos. Então eu fico preocupado, às vezes você vê as pessoas vão numa determinada igreja, não, mas o líder religioso falou que pode deixar que Jesus vai resolver. Até com incentivo, com autoajuda, tudo bem. Se eu acreditar que Jesus vai resolver. Mas Jesus não ensinou assim. Os ensinamentos de Jesus, não. Ele diz, trabalha, que o céu te ajudará. Está lá no Evangelho, trabalha. Ele não diz, eu vou trabalhar por você. Nem pode. Seria um contrassenso alguém te carregar nas costas. Todos nós aqui somos seres eternos. Desencarnamos, nós vamos continuar como espíritos. E um dia nós vamos voltar, vamos trazer aquilo que nós construímos. Então, é algo eterno, é um infinito, é uma espiral evolutiva e que nós vamos construindo todos os dias, a todos os momentos. Então, não nos enganemos que quando nós desencarnarmos, quando nós formos, por chamado mundo espiritual, que é nós mesmos aqui fora do corpo, é mundo espiritual, nós vamos levar o que nós construímos. Então, na pergunta que a alma nada leva deste mundo, os espíritos respondem, nada a não ser lembrança e o desejo para ir para um mundo melhor. Não leva nada em coisas físicas, mas em patrimônio não. Nós continuamos levando as nossas construções, as nossas ideias, vamos levando as experiências que nós tivemos aqui, o trabalho que nós desenvolvemos, a vocação numa determinada área de atividade, você leva. Você leva, é óbvio que muda cada país que você nasce, as leis são diferentes. Mas o cidadão que foi um excelente advogado e que ao desencarnar, for para o mundo espiritual retornar, certamente, se ele voltar para o campo das leis, ele terá muito mais sagacidade do que o outro que está começando. Claro que nós vamos passando por várias experiências, né? Então, uma outra pergunta, que pensar da opinião daqueles que, isso eu já disse até aqui, que nós vamos retornar para um todo universal, isso não tem sentido. E uma outra pergunta que Kardec faz, que provas nós podemos ter
da individualidade da alma após a morte. Então, como é que eu provo? Aí que vem o negócio. Como é que eu provo que eu levo na individualidade que eu sou um ser individual após a morte? Quer dizer, eu estou falando teoricamente aqui. Desencarnou, eu digo que o espírito, a alma transforma o espírito e leva o seu patrimônio. Kardec está perguntando para as médiuns, mas como é que eu provo isso? Como é que eu provo isso? As próprias médiuns aí já seriam um exemplo, né? Porque elas estão recebendo o espírito e falando. Então, ele diz, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Então, quando o espírito fala através do médium, é uma prova de que nós não morremos. Não fiquem com medo, muito barulho. Então, nós temos provas de que nós somos seres individuais através da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos comunicando, eles vão falar da sua individualidade. É claro que nem todos têm essa oportunidade, digamos assim, de contactar com os espíritos. Muito embora todos nós sejamos médiuns, Kardec diz, todos nós somos médiuns. Muito embora não seja, às vezes, médiuns em que o espírito participe, fale, mas nós captamos energias espirituais até no sono. Nós captamos ideias, nós recebemos informações até por vibração espiritual. Quer dizer, nada é perdido. Tudo existe essa ligação. Então, se há comunicação do espírito, é porque o espírito ele é individual, ele não morreu, não acabou, ele não foi para o todo universal, ele continua existindo. Então, gente, como nós estamos no avançar do nosso trabalho, eu deixo aqui a mensagem sobre essas explicações que são importantes para aquele que quer estudar o Espiritismo. Muita gente que não é espírita frequenta outras igrejas, mas ele tem dentro de si a ideia de que os espíritos se comunicam. Muita gente vem até o centro, às vezes, e diz, puxa, meu filho morreu, como se fosse fácil assim, né? Queria ver como é que está meu filho. Quando a gente faz isso, né? Então, mesmo não estudando o Espiritismo, nós temos a intuição. Mesmo você sendo da igreja A, B ou C, você tem a intuição de que a gente não morre. Tem intuição. Nós assistíamos o programa no sábado de um cidadão que tem 22 anos e que foi abandonado pelo pai. Não sei se alguém assistiu aqui. Como é que chama o programa? Do Luciano Huck. E eu achei muito interessante. Ele diz, eu sou católico, fazia sinal da cruz. Mas ele diz que ele sentia a presença da mãe dele em todos os momentos. E que a mãe faleceu quando ele tinha 15 anos. E ele lutou sozinho, com muita dificuldade, entrou na faculdade de medicina e foi lá no programa do Luciano para responder perguntas. Ele diz, mas eu sinto a presença da minha mãe. Imagina um católico falar isso, né? O católico não aceita isso. Ou o evangélico fala que é demônio. Não aceita isso. Mas eu achei muito interessante a sinceridade dele. Nos momentos da vida, ele disse que ele buscava o amparo da sua mãe, que desencarnara há 5 anos atrás. Veja. Então, nós somos seres individuais, não vamos perder nossa individualidade, vamos continuar estudando.